E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Vaga em estabelecimento escolar. Parece um termo muito rebuscado, parece algo difícil de entender. Mas quando falamos creche, pré-escola e mais assertivamente educação infantil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que famílias podem exigir vagas em creches e pré-escolas do Estado. E vejam que Estado lato sensu, seja o Estado membro, seja o município. E mais precisamente dos municípios a quem incumbe a educação infantil. Vamos ver agora, analisar esse julgado do Supremo Tribunal Federal. A educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental de crianças e jovens e dever do Estado. Dessa forma, famílias podem exigir vagas em creches e pré-escolas. Esse foi o entendimento firmado pelo STF por unanimidade. O relator do recurso extraordinário sobre o tema, o ministro Luiz Fux, alegou que o direito à educação infantil é previsto na Constituição Federal de 1988. Abre aspas para o relator ministro Luiz Fux. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creche e unidade de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo sanável pela via judicial. Fecha aspas. O relator destacou também que a jurisprudência da Corte Constitucional vem se firmando no sentido de exigir a efetivação plena do direito à educação infantil. Efetivação plena do direito à educação infantil, cuja prestação não se insere no poder discricionário da administração pública. O ministro Luiz Fux ressaltou que o acesso à educação pública de qualidade na primeira infância ajuda no desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças, o que faz com que elas estudem por mais tempo e, consequentemente, beneficia a sociedade como um todo. Os demais ministros seguiram o relator no entendimento de que é dever do Estado assegurar creche e pré-escola às crianças de até 5 anos. No entanto, houve divergências quanto à tese a ser fixada. O relator sugeriu condições para a imposição desse dever à administração pública. E, nesse sentido, entendeu que a família deve provar que não tem condições de pagar pelo ensino privado e que tenha pedido a matrícula previamente. Após ponderações de outros ministros, o relator excluiu as condicionantes. E aí vamos fazer um parênteses muito importante. Por quê? Primeiro, antes de tudo, nos municípios considerados pequenos, de pequeno porte, menores, é evidente que a maior parte da população não tem condições de pagar o ensino privado para essas crianças. E mais, em alguns lugares sequer há um estabelecimento de ensino privado, ainda mais que abarque essa faixa etária. Então, essa condicionante imposta, que era uma ideia do ministro Fux, ela é estapafúrdia e completamente despropositada, porque ele desconhece a realidade dos municípios.
fazendo um recorte apenas aqui no estado do Rio Grande do Sul, nas suas mais diversas regiões, é evidente que essa condicionante sequer poderia se comprovar, porque, como eu disse, muitas vezes não há nenhum estabelecimento de ensino privado e, evidentemente, as famílias são de baixa renda, não têm condições de pagar os estudos. Mas mesmo que o tivessem, o direito não é da família, o direito não é do pai, da mãe, do responsável legal, ou seja lá quem for, o direito é da criança. Então essa condicionante que propunha o ministro Fux, ela realmente não tem qualquer sentido lógico. Continuando, dessa forma, a tese aprovada, que tem repercussão geral sobre o tema 548 é: item 1. A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Vejam bem, é uma norma constitucional de eficácia plena e imediata, direta, não é condicionada a outra norma que vem explicitá-la. Ou seja, é uma norma constitucional que tem a aplicabilidade imediata e direta, não indireta. Item 2. A educação infantil, que compreende a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos, sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado nesse processo. Item 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Esses são os 3 itens da tese de repercussão geral no tema 548. Evidentemente, por quê? Nos mais diversos municípios por esse Brasil afora, um órgão que batalha e muitas vezes não é relevado pela sociedade em geral e pela administração pública como um todo, é o Conselho Tutelar. Quando requisita vaga, quando requisita informações, quando requisita que seja cumprido o direito daquela criança, daquele adolescente. Vejam bem a extensão dessa decisão, principalmente envolvendo populações de baixa renda, que os pais, os responsáveis legais, necessitam trabalhar durante o dia todo, durante boa parte do dia, e a criança que tem o direito à educação acaba não tendo esse direito cumprido. O direito, a gente não pode se esquecer, é da criança e do adolescente. Não é do pai e da mãe, não é do responsável legal. O ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, argumentou que a garantia de vagas em creches e pré-escolas beneficia mães que precisam trabalhar e necessitam ter um lugar onde deixar seus filhos. Façamos um parênteses aí. É importante destacar que escola não é depósito. Então, por mais que beneficie não só mães como pais, responsáveis legais, o direito, novamente, vamos insistir nisso, é da criança e do adolescente. Não é do pai, da mãe, do responsável legal. Tá? Então, importante a gente destacar isso, e também porque, como já dissemos, escola não é depósito de gente, depósito de criança. Fecha parênteses. O direito à educação foi reconhecido pela Constituição Federal de 88 e, evidentemente,
Já se passaram 34 anos e ele não foi concretizado. Dessa forma, o único jeito de mudar esse cenário é tornando tal direito efetivo pela via judicial, avaliou o ministro Barroso. Portanto, quem pedi-lo ao judiciário deve recebê-lo. O direito à creche e à pré-escola é subjetivo, logo cabe ao Estado garanti-lo, ressaltou a ministra Carmen Lúcia, o que, por sua vez, o ministro Ricardo Lewandowski pontuou que tal garantia visa a inclusão social. O decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que assegurar vagas em creches e escolas transcende o interesse das crianças e alcança os direitos das mulheres também, ajudando no acesso e na permanência delas, especialmente as mais pobres no mercado de trabalho. Façamos outro parênteses aqui. Evidentemente que sabemos recair muito mais a responsabilidade sobre as mulheres, sobre as mães, sobre as responsáveis legais mulheres, no tocante ao cuidado das crianças, a sua forma de educar ali, tendo contato mais frequente por mais horas durante o dia. Porque isso vem daquela cultura machista de que a mulher deve cuidar da casa e o homem provê-la. E de fato ainda acontece hoje em dia esse tipo de situação. Então, garantindo esse direito que é da criança, que é do adolescente, também incidirá de maneira reflexa no direito das mulheres. Na mesma linha, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, avaliou que interpretar a aplicação do direito à educação como discricionariedade do poder público desrespeita a Constituição e a igualdade de gênero. Abre parênteses. Cuja real implementação ainda é árdua batalha a ser vencida. Fecha parênteses. Além disso, a ministra presidente apontou que o dever do Estado de garantir a educação infantil está vinculado à promoção da dignidade da pessoa humana. No caso concreto julgado, os ministros negaram recurso extraordinário interposto pelo município de Criciúma, no estado de Santa Catarina, contra decisões que o obrigaram a assegurar vagas em creches. A cidade alegou, no caso, o ente público, que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se em tarefa típica da esfera de atribuições do Poder Executivo, impondo a destinação dos recursos a situações individuais e abandonando planos e metas administrativas traçados pelo município. Fecha parênteses. Fecha aspas. Ora, por favor, isso é o mesmo que dizer que o direito individual que acaba tornando-se coletivo não é um direito a ser cumprido, porque tem planos e metas administrativas traçadas pela administração pública. Façam-me o favor, não tem o mínimo sentido isso, porque o conjunto da administração pública é o conjunto da população. Por sua vez, não tem lógica pensar que os planos e metas administrativos traçados por determinada administração, por determinada composição governamental, não deve cumprir os direitos daqueles que necessitam, principalmente em tenra idade. Que sentido que isso faz? É só dizer que direito não é direito. Continuando, a Procuradoria de Criciúma alegou também que a disponibilidade de vagas em estabelecimento pré-escolar é meta programática que o poder público tem o dever de implementar na medida de suas possibilidades. Novamente, ok, podemos entender que é uma implementação gradual, mas implementação gradual não justifica o não cumprimento de direitos. Apenas por isso não se justifica essa argumentação.
O município de Criciúma também argumentou que a Constituição Federal garantiu somente ao ensino fundamental a obrigatoriedade, conforme se depreende do seu artigo 208, parágrafo 1º, e tão somente a este ensino fundamental a previsão de acesso como direito público subjetivo, nada fazendo referência quanto ao ensino infantil. Isso é teratologia e prática discursiva, porque, novamente, não tem lógica. Como que se garantirá apenas o ensino fundamental se a educação infantil integra o ensino fundamental? E mais, se é uma fase anterior, inclusive para a adaptação daquela criança, daquele adolescente ao ensino regular, que é isso que eles querem dizer, que é o ensino fundamental, como que se ultrapassará essa barreira sem tê-la iniciado, sem tê-la concluído, experimentado? Novamente não faz sentido. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, posicionou-se pela improcedência da ação. Segundo ele, é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos, conforme preceitua o artigo 208, inciso 4 da Constituição Federal. E aí, para que nós possamos entender melhor o que diz o artigo 208, nós vamos lá para o artigo 208. O que diz o artigo 208 da Constituição Federal? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Vejam o que diz o inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Seria na idade regular. E mais, o inciso 4, que foi o que foi pontuado pelo Procurador-Geral. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. E aí, respectivamente, foram acrescentadas pelas emendas constitucionais número 53 de 2006 e 59 de 2009. E o que alegava a Procuradoria lá do município de Criciúma, que consta lá no parágrafo 1º do artigo 208, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Sim, aí tentaram utilizar o critério que é ali colocado subjetivo como se não tivesse uma obrigatoriedade de ser cumprido pelo Estado. Ora, mas isso não faz, novamente, vamos ser repetitivos, sentido pela interpretação lógico-sistêmica. Porque se o Constituinte está afirmando que o dever do Estado com a educação, que já é, obviamente, o dever do Estado com a educação, será efetivado mediante a garantia de... Ele já diz que é dever do Estado. Já disse que é dever do Estado. E aí coloca nos incisos que vão especificando educação básica, educação infantil, entre outros pontos ali. Então, alegar que é uma subjetividade para não obrigatoriedade de cumprimento pelo Estado, no caso o município de Criciúma, carece de uma fundamentação mais robusta. Nesse sentido, colocam-se então que a Fundação Abrinq, que justamente foi e funcionou como amicus curiae no processo, afirmou que
por meio de seus procuradores, que a decisão do STF reconhece ao conteúdo jurídico normativo constitucional do direito à creche caráter de norma autoaplicável e de eficácia imediata, impondo ao Estado dever de assegurar, providenciar recursos orçamentários escalonados para sua realização no tempo. Então, amigos Cury, Fundação Abrinq, afirmou, argumentou isso na sua manifestação após a decisão. Evidentemente que é uma decisão complexa, mas que traz uma segurança jurídica e traz um alento para as famílias que se veem muitas vezes desamparadas por maus gestores, por pessoas que são alocadas nesses cargos das secretarias municipais de educação, que sequer sabem qual é o direito previsto constitucionalmente às crianças e adolescentes. Nesse caso lá, então, recurso extraordinário 1.008.166. Repetindo, 1.008.166, tese de repercussão geral no tema 548 do Supremo Tribunal Federal. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal Descomplica Direito, de curtir, deixar o teu joinha, de comentar no vídeo, de compartilhar o conteúdo e também de nos seguir lá no @DescomplicaDireito01 no Instagram, bem como no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.